E dito isso, gente, agora é a hora da gente chamar aqui as autoridades para compor a mesa. E nesse exato momento, então, eu convido a presidente da Funarte, Maria Marighella, para o palco, a liderança nacional das articulações políticas às artes. Seja bem-vindo, presidente. A nossa segunda autoridade e também de uma importância vital para o mercado da cultura e da música, a secretária de Cultura e Economia Criativa, a senhora Marília Marton. Seja bem-vinda. E agora a Prefeitura do município de São Paulo, representando o secretário Totó Parente, o senhor Rodrigo Massi, secretário adjunto de Cultura e Economia Criativa do município de São Paulo. Seja bem-vindo. E representando agora a Prefeitura de Maringá, a Cultura de Maringá, que vem se fazendo um trabalho muito positivo para que a cidade se torne uma Music City, uma cidade da música, o senhor Tiago Valenciano, secretário municipal de Cultura do município. E nós temos sempre aquela indagação, né? E a sociedade civil, e o produtor que não é representado. Nós convidamos então uma articuladora bastante proeminente no cenário musical e cultural brasileiro, que é a senhora Adriana Sanches, artista, produtora, voz da sociedade, atuação em criação com circulação nacional. E também tem que estar faltando alguém, né? Na verdade sou eu. Deixa eu ir ali para o meu lugar. E gostaria de falar antes que todos vocês são convidados também a se manifestar. Evidentemente a gente vai discorrer de um debate, mas existem temas muito importantes que eu sei que vocês também têm e vamos procurar trabalhar eles aqui no palco. Todo mundo preparado? Secretário, presidente, secretários, tudo certo? Bom, esse debate ele vai ser feito em 5 blocos, tá? Vou pedir para todos que tenham suas falas sempre breves, mas com muito conteúdo, óbvio, né? Porque a gente sabe, né? Trazer gente da cultura aqui a gente fala, e se deixar também, tira o microfone da minha mão, porque eu começo a fazer disso palanque. Presidenta Maria Marighella, como a Funarte pode funcionar como ponte de método para gestores municipais, e não apenas como fonte de fomento? Eu queria que você descrevesse o caminho de acesso simples do ponto de vista do município. Bom, primeiro, gente, eu preciso realmente fazer as honras da casa, trazer o abraço da ministra Margarete Menezes, do secretário executivo Márcio Tavares. Valoriza muito aqui esse encontro. Primeiro, saudar na FIMA, essa Associação Nacional do Mercado, da Indústria, de Serviços. Então, está falando um pouco da importância dessa ecologia, saudando o Daniel Neves pelo convite e pela direção. E falar, Daniel, saudando toda a mesa, de que vocês montam algo muito importante aqui, que é articular
os governos, né, federal, estaduais, municipais, aqui entre os governos federais, municipais, uma capital como São Paulo, mas também um município médio, como Maringá, um município fundamental, importante. Então, lembrar esse sistema federativo, o papel das associações, das grandes redes, lembrar que a política cultural não envolve apenas a cultura no estrito senso, ou seja, envolve cadeias mais complexas e diversas, e aqui celebrando a indústria cultural, a indústria criativa, a indústria da música, o campo dos serviços, e preciso lembrar dos artistas, das artistas, também como agente de política pública. Tá? O direito à cultura só se manifesta em cada território desse país com a presença dos artistas, que são os agentes, meio, o modo pelo qual a política pública se manifesta. Então, desculpe, mas vou chegar, eu sei que é rápido, todo show. Então, eu queria contar um pouco que essa Funarte, que é renascida, retomada nesse novo Ministério da Cultura, um Ministério da Cultura que renova o seu compromisso com a democracia. Lembrar que o Ministério da Cultura é uma instituição que está radicalmente vinculada à produção de direitos, democracia, e esse ministério que volta com a força das gentes, né, da força cultural, agora nesse novo governo do presidente Lula, ele volta com uma missão de criar uma política nacional das artes. E eu queria aqui de pronto dizer que nós, Funarte, entregamos à ministra Margarete Menezes o texto base dessa política, da Política Nacional das Artes, que eu queria compartilhar com vocês. Trouxe alguns exemplares do caderno, do texto, mas é um documento que está aí disponível nas plataformas, nas redes sociais, nos sites da Funarte e do Ministério da Cultura, e contar que respondendo já a sua pergunta, essa pretende ser, digamos assim, uma carta de navegação, uma política partilhada. Marília sabe disso, que a gente já apresentou ao Fórum de Secretários, isso é construído a muitas mãos. Então, faremos na próxima semana uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, com o Fórum de Secretários de Capitais e municípios associados. Também estabelecemos a mesma relação, porque o Brasil não tem ainda uma política nacional das artes. O Brasil, por exemplo, tem uma grande política do audiovisual, por exemplo. E a música é uma linguagem muito mais popular, se a gente quiser dizer assim, ou um mercado maior até do que o mercado do audiovisual. Mas a política do audiovisual nasce lá atrás, inclusive por uma dimensão de ausência do cinema brasileiro, como algo também absolutamente fundamental, radicalmente importante para um país que se conta por si, soberano, emancipador. E a cena, 20 anos depois de uma política do setorial do audiovisual, modifica cenas e cenários. Aí, voltando um pouquinho para a política das artes, o que a gente está dizendo? Apesar do Brasil ter uma arte tão celebrada no mundo inteiro, apesar de nós sabermos que temos cultura e arte em todo o território desse imenso Brasil, o que nós estamos dizendo aqui agora é que, apesar dos programas, dos projetos, das iniciativas, de toda a força de construção de uma história, nós não temos uma política hoje que, por exemplo, oriente o papel de estados, municípios, União, a quem o artista, por exemplo, na hora de ser financiado vai procurar. Ou seja, a gente não tem uma ambiência de pacto, de uma relação institucional capaz de, primeiro, reconhecer as artes brasileiras como um bem coletivo, uma riqueza do nosso país, e, portanto, e como qualquer riqueza, ela precisa ser distribuída. Quando a gente está num mercado como esse, ou seja, muito importante para uma economia da música, para a economia criativa, para o desenvolvimento de mercados, nós precisamos lembrar que todo mercado ele também precisa ser redistributivo, ele precisa gerar riqueza
coletiva, partilhada. Toda riqueza precisa ter essa dimensão de distribuição, distributiva, de emancipação, de produção, de solidariedade, né? Ou seja, de prosperidade. Então, uma política, e já encerrando, Daniel, ela tem o papel de, primeiro, dar relevo à experiência artística, né? Tratá-la no espaço institucional, de governo, a sua importância, a sua relevância, os seus agentes, quais são os princípios, os valores, como isso se organiza na sociedade, mas, sobretudo, de quem são as responsabilidades. O que é papel do governo federal? O que é papel dos estados? O que é papel dos municípios por vocação? E não porque um faz o que o outro não faz, ou ambos fazem a mesma coisa e às vezes falta em algum lugar. E uma política, ela precisa olhar as artes como um ecossistema. Então a gente está falando aqui de um mercado, a gente está falando de indústria, de serviço, de emancipação, mas quando a gente está no poder público, a gente tem que olhar a ecologia, o ecossistema. Então, quem cuida, por exemplo, da memória, dos acervos, da reflexão, da formação, da difusão, da promoção. Então, uma política, ela organiza institucionalmente. Então, respondendo, é isso que o Ministério da Cultura, na sua atribuição de formular a sua política nacional das artes, está fazendo. É assim que nós trabalhamos, com estados, municípios, com sociedade civil organizada, com as grandes redes, as associações. É assim que a gente vem trabalhando, partilhando no diálogo, formulando consensos. E estar aqui nesse dia com vocês também partilhar essas hipóteses, para que o Brasil tenha, em definitivo, nas suas artes, um marco garantidor aí, né, de prosperidade, direitos e emancipação. Obrigado. Quando a gente fala da questão do audiovisual, porque o audiovisual é composto de CNPJs, com lucro real ou lucro presumido. A música são 1 milhão de MEIs, ou pessoas, ou indivíduos, só. E o poder de articulação é muito diferente. Quando nós temos a articulação por parte de grandes CNPJs, normalmente é para tirar daqueles outros 1 milhão de MEIs ou indivíduos. Essa é a grande diferença, e é por isso que a gente está aqui para buscar mudança. Secretária Marília, como é que a senhora entende o desenho da cooperação de Estado e município? Olha, primeiro, obrigada, bom dia pela oportunidade, e agradecer aqui aos municípios que acompanham. Acho que tem duas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, sobre o aspecto de política pública, e aí a gente aqui está falando sobre o setor da música, é importante a gente lembrar que o Estado, ele trabalha em 3 vertentes, né? Aí o Estado, não o Estado de São Paulo, mas enquanto olhar de política pública. A gente tem a questão da formação, a gente tem a questão da preservação e a gente tem a questão da difusão. Claro que tudo isso englobado a questão da arte, da produção artística e do produto cultural que a gente faz. O Estado de São Paulo, com relação à música em si, em particular, tem historicamente um trabalho que foi se consolidando, não deste, mas de um pacto entre governos que foi se mantendo ao longo do tempo. Acho que Tatuí é uma das escolas mais antigas e é prova viva do que a gente faz. E agora, a gente passando aí por um momento, inclusive, de olhar para Tatuí com os novos olhos do século XXI. Não à toa, né, Paulo Braga foi contratado, está lá nos dando assessoria, justamente um renomado músico, uma pessoa que entende da cadeia e aluno e professor de Tatuí. Então, a gente realmente criou aí um grupo que está trabalhando muito junto com os professores e os alunos de lá. A gente tem a EMESP, a Escola de Música, e a gente tem um dos maiores programas de iniciação musical, né, da América Latina, que é o Projeto Guri, que agora vai se consolidar ainda mais entrando dentro das escolas, né? Esse ano a gente já está em 100 escolas estaduais, ano que vem a gente estará em 200 escolas estaduais,
e assim progredindo para que a gente chegue em todas as escolas e tenha a oportunidade de todas as crianças de terem iniciação musical. Essa mesma parceria é feita com os municípios. No município de São Paulo, a gente atende mais de 100 crianças já dentro dos CELs, né? 100 unidades do CEL. Então, isso vai trazer para dentro do conceito que a gente entende como consumidor de arte, porque a gente tem que lembrar sempre isso, né? A produção artística é feita para que, né, as pessoas tenham acesso a ela. É óbvio que quando a gente fala isso, alguém pergunta, mas todo mundo vai virar músico? Óbvio que não. Minha mãe tentou várias vezes, coitada, foi frustrada, não deu certo. Piano, flauta, violão, tudo, não foi. Não, quero dizer que eu fico aqui, sempre agradeço aos músicos por terem essa brilhantismo todo, porque não nasci com ele. Mas a gente poder ter exatamente isso. Agora, tem uma coisa, Daniel, nesse pacto, que acho que a Maria trouxe aqui, é importante a gente falar, que é a responsabilidade de como cada um trabalha isso. Veja, sobre o âmbito do Estado de São Paulo e do próprio governo federal, a gente não trabalha o território, a gente não está na cidade todo dia. É muito complicado, porque cada vocação de cada lugar é muito particular. Aqui a gente tem quase 30 municípios, todos eles sabem, o Estado de São Paulo tem 645 municípios. Não é fácil, seria muita pretensão da Secretaria do Estado achar que eu daria conta de dizer o que vai ser em cada lugar. A gente tem feito uma dinâmica de trabalhar em parceria com o município. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da APA, que é a Associação Paulista Amigos da Arte, uma linha dedicada aos municípios, e os municípios entram. Obviamente que a música é a mais desejada, porque a música é a mais fluida, a música é a mais consumida. A gente sabe disso. Você tem razão, quando a gente fala do mercado de cinema, do audiovisual, não existe. A música está no dia a dia, a gente acorda de manhã e liga o rádio. Está no nosso consumo diário, às vezes sem perceber. Por sinal, a música eu quando a gente fez as reuniões em 2023 com os setoriais, eu brincava, falava, a música está em todos, porque a música está no cinema, a música está no teatro, a música está na música, a música está no circo, a música ela é completamente transversal, ela está permeando todas as demais artes. E eu acho que tem uma falta de percepção do próprio setor da música, de não entender como ele é, na verdade, o líquido conector de tudo isso. E, obviamente, quando a gente não se percebe, a gente não se dá o tamanho do valor que precisa. Óbvio que a ausência de números atrapalha inclusive para as próprias decisões do governo, porque a gente pode decidir as coisas por sensação. E eu brinco aqui, a Eneida daqui, eu brinco com ela toda vez que ela vai me ensinar, assim, a gente não tem compromisso com erro. Se a gente tiver errando, a gente conserta. Você sabe disso, porque você também já teve, como já puxou a orelha várias vezes. A gente arruma. A trajetória, ela é para ser construída com todas as mãos. Mas, obviamente, se a gente tivesse números, embasamentos, isso seria muito mais fácil para a gente trabalhar. A minha relação com os municípios, e obviamente a gente tem um canal muito direto com todos eles, posso falar pelo Estado de São Paulo, a gente, por exemplo, editais. A gente tentou criar o ano passado editais para os municípios menores. É claro que a realidade do Estado de São Paulo também é muito diferente dos outros estados. Então, aqui eu tenho cidades. A segunda menor cidade do Brasil está no Estado de São Paulo. E a maior cidade do Brasil está no Estado de São Paulo. Então, assim, a diversidade de tamanhos de acesso também é muito complicado, né? A menor cidade do Brasil está em Minas Gerais. E a segunda menor é Borá, que está aqui no Estado de São Paulo. Como é que a gente chega até lá? Como é que a gente leva a política pública até lá? O ano passado a gente criou um edital, e é engraçado porque quando a gente chama festivais, todo mundo pensa em música. Então, obviamente, grande parte das solicitações dos inscritos é da área de música. A gente fez para 50 mil, então todos os municípios até 50 mil podiam participar. A turma menor veio e falou assim, olha, não adianta, porque quem é município de 10 mil não entra no de 50 mil, porque as realidades são muito diferentes. Esse ano, inclusive já publicado, edital 15 mil, 30 mil, 50 mil. Então, assim,
para os produtores de música dessas cidades, é uma oportunidade enorme de criar projetos de festivais ou de atuações no seu próprio município ou naquela região que engloba municípios pequenos, fundamental para começar uma carreira. Mas não é só, aqui a gente está falando de difusão. Quando a gente fez a primeira rodada no estado de São Paulo, não só o setor, mas os próprios municípios reclamavam muito de falta de técnicos, principalmente na área da música. Acho que aqui a Adriana vai poder falar muito sobre isso. A pandemia trouxe uma demandada. As pessoas foram fazer bolo, brigadeiro, abrir cafeteria, sei lá, fazer outra coisa. Saíram do setor. A gente perdeu mão de obra. Bom, a gente teve a difícil decisão, de trocar um programa que existia há muitos anos no estado, que era as oficinas culturais, pelo CUT-SP-PRO, que é o maior programa de formação da área de cultura hoje no Brasil existente. A gente vai declarar os números, né, daqui a um mês, que é quando ele completa um ano, mas a capacidade que a gente criou de capilaridade, de formação de área técnica, artística também, porque a gente tem os programas de qualificação artística, mas no campo técnico, inclusive essa semana a gente soltou um curso com o Rick Bonadil. A gente está aproximando o setor de grandes nomes justamente para que a gente estimule. Lembrando, que é muito importante lembrar, que a gente tem um jovem que não quer mais trabalhar, com todo respeito ao direito, à medicina, enfim, pelo amor de Deus, que eu quero que tenha médico, advogado, precisa ter tudo isso, mas são jovens que já não se encontram mais nesse ambiente. A indústria criativa é um lugar deste ambiente novo, aonde a juventude está querendo estar. Então, tudo isso, e uma coisa importante, a gente não precisa tirar um menino de Jaborandi, a gente não precisa tirar um menino de Barretos, a gente não precisa tirar um menino da cidade dele para ele ter emprego aqui. Essas cidades hoje têm condições de terem uma produção artística tão forte, de novo, lembrando que a música é completamente transversal, então ela pode estar em todos os lugares, em todas as cidades da sua região, sem precisar vir para a capital, porque senão vai morrer de fome. E eu acho que esse é o grande trabalho que a gente está fazendo no estado de São Paulo, mapeando as vocações, trabalhando junto com os municípios, aqui os municípios sabem a dedicação que eu tenho de entrar em contato, falar com eles, eu ligo, várias vezes eu ligo para o município, eu falo diretamente com os secretários, para que a gente possa se aproximar. E, obviamente, o próprio setor procura, né? A gente tem aí as entidades, os coletivos, todos eles nos procuram e está sempre à disposição. Mas a nossa relação, hoje, é uma relação extremamente forte, e acho que o grande impacto que a gente está trazendo no estado de São Paulo com relação à formação de mão de obra apropriada, né, pronta para receber grandes eventos, porque grandes eventos não acontecem só aqui na capital. A gente vai ter agora o Tomorrowland que acontece em Itu, também com uma linha de formação específica para atender toda a rede de rodeios que a gente tem no estado de São Paulo. Tudo isso a gente trabalha junto para formar mão de obra qualificada, trabalhando na ponta e podendo gerar negócios. Com relação especificamente ao artista da música, né, porque a gente tem para tudo isso, é que a música também tem isso, né, as suas nuances de prestação de serviço são enormes, né, quando a gente está falando de um show, a gente fala desde o cara que está na recepção até o cara que monta essas estruturas enormes e os LEDs, então, além de tudo isso. Então, para a questão artística, esse ano, os editais que virão o único que terá edital de inédito é a música. Por que isso? Porque a gente está entendendo que a produção cultural, ela vai produzindo e ela não está tendo maturação para se capilarizar, para ser democratizada, para ter acesso. Então a gente continua insistindo em criar novas produções e ter pouca rodagem dessas produções. O que acontece? Gasta-se muito com produção, tem-se pouco acesso de pessoas conhecendo aquilo que foi produzido. O que é muito diferente do mercado da música. Isso é uma diferença enorme que tem entre o mercado das artes e a música geral. Porque a música, você soltou uma música, ela caiu no rádio, ela está no ouvido de todo mundo. Então, assim, qual é essa diferença entre as artes e entender como elas flutuam no mercado consumidor? Porque, no final das contas, aqui a gente está num lugar que somos todos da cultura e especialidade. No final das contas, o que a gente produz enquanto artista não é para nós. Isso é para ser um produto consumido para fora. Então, acho que esse
negócio diferencial que a gente tem construído junto com os municípios. Muito obrigado, secretário. Gostaria também de fazer um comentário, na verdade uma reflexão com todos aqui. Será que os prefeitos de cidades muito pequenas ou médias, eles entendem a Secretaria de Cultura? Ou será que eles deixam num canto como se não fosse nada, como se fosse uma atividade menor, uma secretaria menor? Será que não cabe para todos os secretários de Cultura tomar liderança, em vez de acreditar muitas vezes nos seus prefeitos, e fazer da cultura uma pasta representativa? Porque se não for feito isso, sem liderança não há ação. Isso é muito sério. Bom, e agora? Vamos lá. Não, mas espera só, eu quero fazer um comentário com relação a isso que você falou. Por isso que dados são fundamentais. Eu aqui posso dizer para você, Daniel, contanto sempre que eu falo com os municípios, eu falo muito com os municípios, então eu falo muito com os prefeitos e os secretários, e faço muita intermediação de vez em quando. Aqui a gente já teve caso de município que o secretário ligou e falou assim: o prefeito não quer, liga para ele para você conseguir. Não tem problema nenhum, a gente liga e está tudo certo. Tem prefeitos que tomam a dianteira e cuidam da cultura, assim, com uma dedicação incrível. Principalmente os prefeitos que conseguiram perceber os números. O impacto que a cultura traz no dia seguinte do ISS municipal. Porque essa é uma pergunta que eu faço para todos os prefeitos. O senhor fez esse evento, o senhor ligou para o seu secretário da Fazenda e perguntou o que aconteceu no seu caixa? Porque o dia que ele começa a perceber que o caixa dele faz isso, esquece. A gente vai dominar o mundo. É essa conscientização que a gente tem que levar. E a gente tem que dominar o mundo, gente. Esse é o ponto. Senhores, a Carla ela vai ajudar sempre na parte de água, os que estão mais perto aqui, então todo mundo, senão a gente vai ficar desidratado aqui, tá? Saúde. Exato, olha, agora para o senhor secretário aqui junto, qual o desenho, o que a capital faz hoje que uma cidade menor consegue adaptar sem burocracia? Quero, antes de tudo, bom dia. Olha, faz 4 dias que eu assumi como secretário adjunto, então é uma responsabilidade imensa. Acho que esse é o primeiro evento público aqui que eu participo. Então, se eu não tiver de imediato dados assim, eu peço a paciência dos presentes. Quero muito agradecer ao Daniel, a Marighella, Marília, minha amiga, Tiago, Adriana, e antes de tudo, nós estávamos conversando com a Marília, eu acho que essa questão da transversalidade da música, eu acho que tem uma pessoa, e acho que isso pode ser uma metáfora, que encarna essa transversalidade e que é comum às 3 esferas, federal, estadual, municipal. A Marília aqui já disse Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele fez parte dessa cadeia produtiva da música. Ele era professor, ele deu aulas no Conservatório Musical, Dramático Musical de São Paulo, que é uma instituição centenária que existe ainda hoje, é um prédio belíssimo na Avenida São João. Ele escreveu livros sobre música, Doce Música, Vida Doce Música, Pequena História da Música, e ele foi o secretário de Cultura. Ele criou o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo em 1935, há 90 anos. Então, Daniel, acho que a gente tem que pôr isso em destaque, né, como reflexão, porque ele deu toda a via diretiva das políticas públicas na esfera federal, porque depois ele teve uma atuação no então ISFAM, né, que hoje é o IFAM. Ele teve dirigindo o Departamento de Cultura, a casa em que ele morou, na Rua Lopes Chaves, na Barra Funda, é um equipamento extraordinário, liderado pela Marília, né? Vale muito a visita. Ele é um patrono, né, da principal biblioteca do estado de São Paulo e a segunda do Brasil, que é a Biblioteca Mário de Andrade. Então, eu acho que por isso o destaque é uma coisa importante para a nossa reflexão. E como o pensamento dele deve ser indispensável e deve nortear as nossas ações, e também da sociedade civil. Também queria fazer um breve comentário na questão dos dados, não é, Maria?
porque isso realmente é uma coisa que tem uma dimensão estratégica e é um desafio, né, buscar. Nós fizemos recentemente um seminário sobre economia criativa com a Fundação Itaú, né? Eu sei que o Estado também tem esse trabalho importante, que tem um observatório, né, da economia da cultura e da indústria criativa. Então é um trabalho que está sendo construído como forma de balizar, né, a estratégia da administração municipal. Queria também agora, mais diretamente a sua pergunta, pôr em destaque dois importantes acontecimentos na área da música em São Paulo. Bom, foi a virada cultural, né, que aconteceu em maio, uma parceria muito importante com o Estado de São Paulo, a Marília Marton, que possibilitou a apresentação de mais de 1000 atrações, né? Foi uma ocupação muito criativa, democrática, de equipamentos não apenas públicos, mas privados, né? E aí precisava de agilidade, né, para desburocratizar a contratação de uma infinidade de artistas da cadeia toda produtiva que fizeram a virada acontecer. Temos a plataforma Pode Entrar, né, que é um mecanismo importante e que busca agilizar esse ingresso, né, desses artistas por meio de documentação, mas também por uma equipe muito eficiente e ágil da CEPROG, que é uma divisão da Secretaria nossa, que é de programação cultural, né? Então tem esse canal permanente com os artistas, os músicos, os munícipes, né, de modo geral. Então, em síntese, acho que é isso. Obrigado. Secretário Tiago Valenciano, da Prefeitura de Maringá. A Prefeitura de Maringá é um município de médio porte, que tem todas as dificuldades de um município de médio porte, e recentemente a Prefeitura tomou uma grande decisão sobre a sua economia criativa. E eu gostaria que o Tiago explanasse um pouquinho sobre a importância desta decisão e a sua interlocução junto ao prefeito para que isso se tornasse poderoso. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite de participar com vocês desse talk show, é mais do que uma mesa de debates, né? Um talk show. Então, virou de fato um talk show e está bem legal aí, porque eu estou relembrando meus tempos de rádio. Quando o prefeito Silvio Barros me convidou para assumir a Secretaria da Cultura de Maringá, ele mirou no Tiago, produtor de literatura. Eu sou ligado à área de literatura e acabou acertando o músico, porque ele não sabia que eu era baterista. Então ele mirou de um lado, acertou do outro e acabou acertando em cheio, sendo baterista, porque de fato é o que o prefeito está mais encantado, que é levar as questões musicais do município. Maringá tem uma particularidade em relação às outras cidades do Brasil, porque as cidades do Brasil geram músicas, geram composições. Só que a cidade de Maringá, nós temos uma música que deu nome à cidade. Então é o contrário, né? Então a gente tem essa particularidade que a gente se orgulha bastante, e ela é conhecida como cidade de canção, e a canção estava meio abandonada nos últimos anos e estamos bem preocupados com a relação da canção. Qual foi a medida que o prefeito tomou recentemente? Nós estávamos com uma consultoria contratada pelo SEBRAE, por entidades públicas e privadas do município, e aí ao longo do ano de 2024 a cidade tentou encontrar uma marca, porque nós temos essa marca de cidade de canção, a marca de cidade verde, né? Maringá é reconhecida como cidade árvore do mundo pela ONU, é uma cidade muito arborizada, e aí ela foi recebendo essas alcunhas ao longo do tempo, e aí o City Branding, uma marca criada para a cidade em 2024, foi que Maringá é a cidade que acolhe todas as pessoas. E aí essa marca não foi colocada em prática, porque foi no finalzinho da gestão anterior, houve uma troca de gestão de 2024 para 2025, e o prefeito falou, olha, isso aqui é muito genérico, todas as cidades abraçam todas as pessoas, a gente precisa criar uma marca característica da cidade de Maringá. E durante a campanha o prefeito bateu muito no conceito de cidade palco, ou seja, de transformar a cidade como um grande palco para os artistas.
para levar a arte até as pessoas, principalmente nas ruas da cidade de Maringá. E aí, assim, ele ficou incomodado com isso. Não, mas aqui nós somos reconhecidos como música, nosso espaço é música. Então, agora a definição que nós tomamos aí nos últimos meses foi, de fato, transformar a cidade de Maringá na cidade de música do Brasil, porque ela já é uma cidade de canção. Então, o branding da cidade, tudo aquilo que for relacionado às questões da promoção, da comunicação institucional da prefeitura, da cadeia criativa de negócios, de trazer empresas para a cidade de Maringá e de gerar negócios em Maringá, de 2025 para frente vai ser relacionado à música. Então nós tomamos uma decisão de que Maringá, hoje a marca da cidade, ela quer ser reconhecida como cidade de música do Brasil. A gente está buscando certificações, estamos conversando com a Unesco, né? A gente já entendeu um pouco, a cidade já tentou buscar aquela certificação pela Unesco um tempo atrás, como cidade criativa da música, não conseguimos porque ficou barrado num detalhe ou outro. Estive em Leiria, que é uma cidade criativa da música, recentemente, então nós estamos conectando coisas, e aí eu olho para as outras cidades criativas da música e falo, caramba, isso aqui tudo a gente já faz, a gente já tem um festival de música que tem 46 anos, nós temos 24 editais acontecendo, são 2 editais por mês praticamente, com orçamento próprio do município incluído. Falávamos agora sobre a PENAB, né, que é sensacional. Antes de abrir o segundo ciclo da Política Nacional de Plano, que a gente já fez as audiências públicas, o pessoal nem tinha começado a enviar os planos de aplicação dos recursos, a gente já enviou lá atrás, porque a gente já tinha cumprido todas as etapas. Então nós estamos assim hiper acelerados, porque não dá para perder tempo, né? Um ano de gestão já foi, 2025 já acabou. Se o prefeito quiser manter ela mais um tempo, eu vou ficar até o final do mandato dele, que é de 4 anos, mas o trabalho tem que ser grande. Então a gente está muito focado nessa questão da música. Se vocês passarem no nosso stand aqui daqui a pouquinho, vocês vão ver que todas as divulgações ali são relacionadas à música. E aí nós chegamos nesse detalhe que nos conecta aqui, já para finalizar minha fala nesse primeiro bloco, que é a questão dos dados. Olhava para os dados de público e falava, ok, tá, mas o que isso está impactando a Secretaria da Fazenda? Porque a Secretaria da Fazenda não vai me trazer mais orçamento. Não adianta ficar olhando só para os dados do público e falar, legal, a cultura está entregando, show de bola. Aí nós começamos a criar ROI para todos os eventos da cultura. Eu preciso saber do retorno sobre o investimento naquilo que está acontecendo. E aí nós fomos levantar os dados desse ano. Criamos lá esse ano o Dia do Rock, pela primeira vez pago pela prefeitura. O ROI do Dia do Rock foi 7 vezes mais do que o investimento do evento. Aí eu comecei a levar esses números muito conservadores até para o secretário da Fazenda e falou, caramba, é isso que eu precisava. Resultado disso, semana passada o secretário da Fazenda aumentou o nosso orçamento da Secretaria 2 milhões de reais, que é muita coisa para o ano que vem, se tratando de Maringá. Então o dado seduziu, conquistou e levou objetividade. Por quê? A cidade está de olho na história da reforma tributária, que é uma preocupação nacional. A gente teve lá em João Pessoa, naquele encontro dos gestores. Vamos fazer um evento segunda-feira agora sobre direito cultural para tratar de reforma tributária, porque é isso que vai impactar no município. Então, assim, a meta do prefeito de transformar a cidade de música não é à toa, ela tem um sentido, ela tem um viés econômico, tem um viés criativo, cultural. E aí, para fechar mesmo agora de verdade, agora fechar de verdade, saiu agora recentemente o ranking de competitividade dos municípios do Centro de Liderança Pública. E aí eu sou um fanático por números, né? Sou das ciências sociais, trabalho com política. Falei, eu vou dar uma filtrada aqui nesses números aqui para achar alguma coisa de positivo da cidade. Bingo! Consegui descobrir que de todas as cidades da região sul do Brasil, a cidade de Maringá é a segunda que mais gera empregos na área da economia criativa. Detalhe que nem a prefeitura sabia, tão pouco eu sabia. E ela cresceu 7 posições de 2023 para 2024, a gente espera que cresça também em 2025. Estamos atrás hoje somente de Florianópolis. Então, assim, a nossa meta agora é desbancar Florianópolis para criar mais empregos na área criativa. Então, veja como os dados eles auxiliam nesse story brand que o prefeito está criando para a cidade. Não é à toa, a gente tem justificativos para isso. E se a gente continuar trabalhando na cultura, os dados vão fortalecer ainda mais a futura marca da cidade. Bom, fazendo ainda alguns comentários, a cidade de Maringá foi a primeira a adotar de maneira integral o Make Music Day, o dia de fazer música. Eles colocaram 40 mil
estudantes das escolas municipais para ter um dia voltado à música. Isso foi uma atividade essencial, porque muitos professores ou diretores de escolas não entendem que a música pode ser legal. Sempre parece algo, para alguns, um pouco difícil demais. E com o Make Music, que é um evento que ocorre em 120 países, em mais de 1.000 cidades, a Maringá conseguiu comprovar para diversas escolas o poder da música e como isso mexe com os alunos. Esse evento depois ele foi expandido para São Paulo, o município de São Paulo, através da sua Secretaria de Educação, também abraçou. Nós tivemos ali uns 600 mil estudantes participando ativamente no dia 21 de junho do ato de fazer música. Prefeitura de Belo Horizonte, do Paraná foi mais Foz do Iguaçu, enfim, tivemos uns 30 municípios. E isso é excelente para mostrar que a música dentro das escolas faz a diferença e é uma boa experimentação. Então, nessa última rodada, eu gostaria de agora pedir a palavra da compositora e produtora Adriana Sanches, com a seguinte questão, Adriana. O que mais trava a colaboração entre sociedade civil e o poder público no que tange a linguagem, tempos, regras? A Adriana ela sempre foi uma ativista, mas daquelas que falam assim, Adriana, a gente precisa mudar essa lei. Fui algumas vezes a Brasília conversar com o Márcio sobre pontos que ela indicou e que faziam total sentido. E ela puxa a rédea. Então, por isso que ela está aqui. Adriana? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou honradíssima de estar aqui nesse painel com pessoas que eu admiro e que eu acompanho o trabalho, né? Eu sei que fazer política pública é muito difícil, porque você não consegue agradar todo mundo, é impossível. E nós, artistas, principalmente, a gente tem muitas demandas que são reais, né? Nós trabalhamos dentro de um mercado que é muito rico, que movimenta muita economia e, ao mesmo tempo, a gente tem um número informal que não entra nesses registros. As MEIs que você falou ainda são MEIs. E a gente esquece que dentro desse sistema todo nós temos os mestres, por exemplo, a gente tem os formadores da nossa cultura. Você imagina, o Luiz Gonzaga, se não tiver uma nota de 1 ano, ele não vai poder fazer show para nenhuma prefeitura. Então eu bato muito na burocracia, que eu acho importante, óbvio. A burocracia, ela afasta os aventureiros. Temos muitos que entram achando que o mercado da música é fácil e ele vai enriquecer. Ou o empresário que quer explorar o artista, que também vai usar essa máquina. Então, a burocracia ela tem que existir, mas a burocracia ela tem que ter um lugar também do olhar carinhoso para o artista, fazedor da cultura real. O mestre que está ali, que não vai ter essa nota. Ou um artista que se deu o luxo de ficar 1 ano estudando. Ele fica 1 ano, ele tem um Grammy latino, ele tem um Grammy, ele tem premiações, mas ele ficou 1 ano estudando a cultura da música tradicional de uma região. Ele vai fazer um show público, ele não vai poder, porque ele também ficou 1 ano sem trabalhar. Então eu acho que deixa o artista distante realmente das realizações que vão transformar a cultura, vão movimentar a economia. Eu sou assim a pessoa que bato nesse lugar de que a gente precisa ver essa unificação. Eu tive uma reunião, você estava presente com o link, que falava exatamente sobre isso, né? Como que eu tenho uma nota que vai demandar esse valor se eu fiz um show em São Paulo e se eu fiz um show no Pará? Né? Eu vou ter valores diferentes. Então, se eu me centralizo no show só no Sudeste, eu não posso mais trabalhar no Nordeste. Eu não vou conseguir pagar, porque hoje o artista ele tem que absorver tudo. Antigamente você vendia o show, hoje você tem que ter o hotel, você tem que ter a alimentação, você tem que ter a passagem aérea. Você tem que virar uma empresa de turismo. Você não é mais show, você vende ali hotelaria, restaurante. Como que o artista pode trabalhar? E eu estou falando, gente, de artistas de nome. Não estou falando só do mestre. O mestre ele tem que ser cuidado ali no colo mesmo. Ele tem que ser cuidado por nós. Mas a gente bateu muito nessa coisa que logo em seguida veio o fomento, né, da cultura, que falava que sim, vamos ter a liberdade dos estados e municípios adotarem uma política própria. Mas a nossa orientação é que possa se basear na vida desse artista, né, nas conquistas, na notoriedade, na história dele. Mas infelizmente bate no que você falou, que tem algumas prefeituras que falam, não, o prefeito não quer, a Marília mesmo falou, porque não tem braço, ou porque vai dar trabalho. Então assim, vamos manter a nota de 1 ano. Isso eu acho que para mim é a primeira discussão que precisa ser levada à mesa para os artistas realmente
muitos param, muitos morrem, muitos largam, porque não consegue. Um produtor, um músico, para. E a gente tem muita gente parando por causa da burocracia. Então, se um lugar que eu posso falar que isso que distancia, realmente é a burocracia, que é negativa para a nossa classe. Eu acho a da nota é a primeira que eu jogaria na mesa aqui. Gente, vamos olhar para esse assunto. Eu queria só fazer uma complementação. Eu acho que a lei do fomento, ela ajuda muito a gente a trabalhar isso. Uma das coisas aqui que eu estou falando aqui para prefeituras, eu sei que depois esse vídeo vai, né, rodar e muita gente vai entrar. O que a gente oferece na secretaria, por exemplo, é a gente dá para os municípios os nossos pareceres jurídicos, que tiram esse tipo de coisa. Claro, a única coisa, a grande exigência que a gente tem hoje é que o artista seja de São Paulo, porque a gente está falando do recurso de São Paulo. E mesmo assim, a gente tem discussão, porque quando a gente olha para o mundo do circo, veja a peculiaridade que a gente tem na cultura. O circo ele é nômade. Ele está hoje aqui, amanhã ele está lá. A gente discute muito isso, né, com a Marlene. Ela fala, às vezes o cara é do Ceará, mas ele veio passar uma temporada aqui. E ele vai participar do fomento esse ano aqui. Então, tudo isso, por isso que também, às vezes, o edital é muito específico para aquela área. Porque realmente é uma área mais sensível, precisa de mais dedicação. Quando a gente fala de mestres, ou quando a gente fala de política para culturas indígenas, ou para as culturas quilombolas, que são culturas que não têm essa documentação. A gente pede para que faça separado mesmo, editais próprios, porque essas são pessoas que precisam que pegue na mão para ajudar. E a burocracia a gente não vai conseguir se livrar. Porque a gente tem, infelizmente, né, a gente não, eu brinco o seguinte, graças a Deus que são bem menos do que os sérios, mas eles infelizmente existem. E é por isso que cada um dos editais é feito muito para que a gente olhe para cada setor. E é por isso que ter vocês, né, o setor perto, é fundamental, porque às vezes uma dica como essa dos municípios que diz, olha, eu não vou concorrer com 50 porque eu sou pequenininho, faz toda a diferença. Ou, como a Marlene, né, a turma do circo teve lá, eu não posso querer que um circo grande concorra com um circo ainda muito familiar. Então, isso tudo são as nuances que para o poder público tem que ter. O que a gente está criando junto aos municípios é dando a eles a oportunidade de acessarem os nossos editais, principalmente os nossos pareceres jurídicos, porque às vezes não é o secretário e não é o prefeito, mas é um assessor jurídico. E essa semana eu recebi uma ligação de Brotas, e o cara falando, ainda com a lei antiga, falando que não pode. A gente teve que pegar, mandar e explicar para o procurador do município que não era mais assim. Presidenta Marighella, seu parecer aqui, vamos agora puxar a fala da Adriana e bora. Gente, essa fala de Adriana é maravilhosa, né? Porque ela coloca o bode, né, na mesa. Mas eu tenho vontade de trocar aqui, porque cada fala é muito mobilizadora, né, de uma série de reflexões. Então, acho que a gente primeiro precisa falar o que é a cultura para o Brasil. Então, eu vou trazer uma fala de Antônio Pitanga, que eu tenho repetido muito, que ele diz assim, de onde eu vim, não tinha nada, mas nesse nada tinha cultura. Então, a frase de Adriana me mobiliza muito, porque a cultura e as artes, a produção desse saber é uma riqueza que está em toda parte desse Brasil. Mas, obviamente, a gente tem um percurso de construção de política pública que transforma esse fazer, esse bem, essa natureza cultural brasileira em direito, que aí é uma outra coisa, e como direito precisa da política pública como esse espaço de mediação. Então, uma coisa é a experiência artística como força, e outra coisa é o direito, né? Ou seja, que reivindica a política pública. E quando a gente vai pensar nesse Brasil, que tem essa força cultural no nascimento da sua construção, a gente tem que falar que a cultura, ela tem interrupções muito sérias na sua formulação. Então, a gente está falando, então, somos agentes de política pública, somos artistas, gestores, né? Numa experiência que, primeiro, é recente, é muito nova, tá? Então, a gente tem uma formulação e uma formulação sistematicamente interrompidas, né? Então, a gente tem que falar dessas interrupções. E quando a gente tem essas interrupções, justamente quando são governos
mas antidemocráticos. Então, essas interrupções no Brasil, elas estão relacionadas a uma interrupção de reconhecimento da cultura como um valor democrático, de emancipação. Essa tese ela é fundamental para a gente entender onde estamos. Então, somos jovens na formulação de política pública e temos interrupções muito severas no exercício de garantias, etc, etc, etc. Então, muitas das nossas formulações, elas não avançam por interrupção. A gente sabe o que acontece quando entra um governo, quando acontece uma mudança, quando para, não vem, persegue, censura, interrompe, fecha. Então, a gente tem que olhar o Brasil também nessa dinâmica que muitas vezes que não acompanha a força desse fazer, desse labor, dessa tradição. Então, acho que a gente precisa falar muito disso. Mas, apesar de tudo, temos aí o componente cultural brasileiro como um componente essencial na relação de coesão social. E aí, dialogando com a Adriana, eu queria falar de coisas bem importantes. Quando é que começa o advento dos editais? Os editais sempre existiram, ele é um exercício de relação do Estado brasileiro com a sociedade, né? Então, é um mecanismo, os editais são concursos, são mecanismos republicanos, democráticos, de vinculação do recurso público, aquilo que é de todo mundo, a uma relação de serviço, né? Mas a gente tem que lembrar que na cultura em especial é um exercício muito recente como um exercício majoritário. A gente tem que lembrar que até bem pouco tempo, vamos lembrar, a relação do Estado com a sociedade se dava por meio de balcão. Ou seja, aqueles artistas mais conhecidos, aquelas expressões, aquelas iniciativas, elas tinham acesso às instituições e gozavam do prestígio. E eu não estou falando que havia uma irregularidade, estou falando como prática e cultura de política pública, ou seja, aquela iniciativa que tinha mais reconhecimento, instituídas por práticas de reconhecimento, às vezes porque estavam nos centros urbanos, porque estavam validadas pelos meios de comunicação, pela televisão, pela rádio, elas tinham acesso às instituições e aquilo se forma uma identidade dessa relação. A ideia de distribuição, de dar mais transparência, de nacionalizar o fomento, é uma experiência muito mais recente. É uma experiência de 20 anos, se a gente quiser assim, da universalização dos editais como... Então, acho que eu queria botar esse segundo componente, né, Adriana? É uma experiência muito nova, muito recente, e ela digamos assim, ela quase que se universalizou com a experiência dos pontos de cultura, no reconhecimento de que os pontos de cultura era aquilo que daria quase que a universalidade do exercício de ter acesso aos recursos públicos. Então, eu queria colocar esse segundo componente. Mas o que acontece com essa experiência tão positiva, né? A gente cria uma ideia que todo agente, e aí volta a fala de Daniel, muito mobilizadora, né? Sobre os CNPJs e os MEIs, né? Que eu colocaria, entendo a provocação e adoro, mas eu colocaria na dimensão de um exercício individual na relação com o Estado e um exercício de produção de coletividades que não necessariamente está na relação jurídico, de pessoa jurídica, né? Que não é empresarial, mas tem muitas maneiras de você coletivizar o exercício cultural. Então, o que acontece como um fenômeno? Você cria uma expectativa, olhem bem, de que cada agente, cada pessoa, sujeito, ser humano da cultura vai se relacionar com o Estado, em qualquer esfera, município. E essa é uma ideia que eu acho que a gente precisa superar, porque a universalização deve ser no acesso ao serviço. O acesso ao serviço que deve ser universalizado e não a relação do agente artístico e cultural com o Estado. Essa me parece algo que a gente precisa debater, porque os agentes, então, o sistema, o reconhecimento, que aí tem mestres, artistas, gestores,
atores, produtores, costureiras, camareiros, Marília já falou daqui muito bem, ela vai se relacionar com as diversas instituições, para simplificar, culturais, que são os equipamentos culturais, que são os festivais, que são as escolas, que são os circos, que são os cinemas, que são as empresas, que são... Então, com a saúde, por exemplo, a gente não tem dúvida sobre isso. Então, vocês têm os hospitais, você tem as clínicas, você tem o postinho, você tem um sistema, e o Estado se relaciona com aquelas infraestruturas, com aquelas instituições, e são aquelas instituições que vão se relacionar com os profissionais na sua cadeia produtiva que vão fornecer o serviço. Então, eu entendo que 20 anos depois de uma ideia do acesso aos recursos públicos para a realização da atividade cultural, para garantir o acesso, garantir o direito ao acesso, precisa ser substituído por quais são, que sistema é esse das artes e da cultura que precisam ser financiados, e aí, nessa retomada do Ministério da Cultura, nós provocamos algumas hipóteses. Nós estamos defendendo que os equipamentos culturais têm prioridade no fomento, de que os festivais têm prioridade com ações continuadas, plurianual, que as escolas livres... Bom, são pactos que se formam gradativamente, né? Porque não é de cima para baixo, né, Marília? É um diálogo gradativo. E aí sim, essas é que vão se relacionar. E aí o poder público vai dizer, você precisa... Dizer não, ele vai propor, né? Então você vai ter que entregar shows, fazer oficinas, fazer formação. Por isso que tem a política. Reconhecer o mestre, vai ter que... Bom, e aí você tem uma relação do que é que nós precisamos cuidar como nação, como país, nas nossas redes produtivas. Então eu entendo que, de algum modo, a gente tem um exercício ainda, porque, claro, cada ideia ela antecipa a própria, né? A cultura antecipa a política pública, né? Então, eu fico dizendo que a cultura antecipa a política pública, que muda a vida, que muda a cultura, que muda a política pública, que muda a vida, que muda a cultura. Então, é óbvio que uma tese, uma experiência, ela sempre antecipa, então você vai demorar um pouquinho de ver essa roda girando, mas eu acho que do ponto de vista conceitual, daquilo que a gente reivindica, já acho que a gente faz uma colaboração. Então a gente substitui, voltando um pouquinho aqui, a essa ideia individual, porque eu acho que esse é um efeito colateral ruim, um sintoma ruim, valorizando a ideia de descentralização, de distribuição, de democracia, de republicanismo. Eu acho que como sintoma você cria uma ideia de individuação da relação com o Estado. E quando a gente está falando de individuação, isso é muito arriscado, porque você perde a relação com o sistema, com os valores, com as redes, com as coletividades, com as comunidades. Então eu entendo que a gente está substituindo, e aí a fala de Daniel é muito interessante, a ideia do MEI, né, para uma ideia de quais são essas redes que podem não só formular, melhor promover, mas sobretudo proteger esse agente. Então acho que isso está em pleno exercício, a gente está jogando essa bola agora, esse é meu celular, a gente está jogando essa bola agora e claro que a gente tem que, como a gente falou, ter dados, indicadores, informações para ir monitorando além do sentimento da própria sociedade. Mas também tem um outro elemento que também atualiza. A gente teve vitórias muito importantes. Os secretários já falaram da Política Nacional de Blanc, que não há dúvida é a maior vitória da história do país. Pela primeira vez na história do país, como diz, né, Luiz Inácio, nós temos uma política que transfere. Marília que está perguntando qual é o dia do pagamento, eu falei, meu Deus, caiu a bateria, eu juro, caiu a bateria, não tenho uma informação, porque então a gente tem pela primeira vez uma chance real
de ter todos os estados e municípios financiados por regras claras, nítidas, né? Então você tem um regramento para essa distribuição e você tem um regramento para aquela execução, e que eu acho que a gente tem tudo para ir aperfeiçoando essa política, essa prática. Então isso é um elemento muito importante. O outro elemento muito importante deste momento é o Sistema Nacional de Cultura, né, Marília? Então a gente tem um sistema instituído pela primeira vez na história, assim como o SUS, assim como a política de educação, que não é exatamente um sistema, mas tem uma prática tão sólida. A cultura tem isso agora. E nesse Sistema Nacional de Cultura, Adriana, o sistema setorial. E eu acho que aqui nós precisamos tirar qual é. Isso aqui tem que integrar, por exemplo, o Sistema Nacional da Música. A música tem que ter um sistema setorial. A música precisa ter um fundo setorial. A música precisa ter uma política setorial, um plano setorial, em que a gente tem ali toda essa rede produtiva e a garantia. Então, a gente tem um sistema. E, para completar, o marco regulatório do fomento, que Marília já falou, que pela primeira vez, nós temos um marco normativo exclusivo da cultura, porque a cultura ficava ali em lei de licitações, né? 8666, 14.000 não sei o que lá, credenciamento. E hoje nós temos uma legislação própria para que cultura se relacione com o poder público de maneira própria, regulada de maneira própria, e acho que isso ainda está, esse é um jogo que está sendo jogado, mas eu acho que em pouco tempo, e esses encontros, eles são para isso, para acelerar, diminuir essa distância. Mas por fim mesmo, aqui chamando, né, o fundo setorial, a política setorial, o sistema setorial, etc., eu queria, para terminar, falar que a cultura, aqui falando, né, ela sim é um motor de desenvolvimento, é um motor econômico, é um motor de prosperidade, mas ela tem também, isso é uma dimensão central, a dimensão econômica é uma dimensão central da vida em sociedade, mas nós precisamos ter um cuidado, porque nem tudo da cultura ela vai se projetar na dimensão econômica. Para você ter mercado, né, para você ter mainstream, para você ter indústria, você precisa cuidar, e eu acho que a Adriana fala muito bem dos mestres, só tem grandes nomes da música quando você tem uma tradição cultural forte e que precisa ser fomentada com políticas. Então, com políticas que sejam capazes de produzir repertórios, produzir memórias. A Funarte, por exemplo, está com inscrições abertas nesse momento. Queria chamar a atenção. É a primeira vez na história do governo federal que nós premiamos artistas por suas trajetórias. Eles não têm que apresentar um projeto, né? Não tem que produzir, né, Marília? Assim, não tem que apresentar uma obra. A própria trajetória do artista, ela já é uma entrega de um valor que constrói para nós identidade, subjetividade, e isso é um valor. Porque a gente não pode transformar a cultura também num ambiente de que tudo é produto. A cultura, ela precisa ser reconhecida naquilo que é em dimensões invisíveis, como criação de soberania, de identidade, de valores que não serão medidos apenas, e por isso que a cultura também precisa ter as suas próprias medidas. E por isso, para terminar, eu acho que aquilo que gera riqueza econômica, portanto, os festivais, então quando um prefeito, né, é mobilizado, olha só, esse festival gerou 2 milhões, nós precisamos fazer, e aqui Daniel, Tiago, Rodrigo, Marília, Adriana, fazer com que a gente também consiga identificar, né, aqueles fatos geradores, o tal fato gerador que produz riqueza a partir de uma construção cultural. Porque essa riqueza que é produzida a partir de uma base cultural, ela precisa voltar à base cultural.
E por isso que a gente precisa criar no fundo da música o que é produtor de riqueza. Então a indústria que está produzindo aqui gera riqueza, gera. E se a gente taxasse um pouquinho, bobagem, né? Vamos falar dos instrumentos para o fundo da música. E se a gente taxasse os festivais, eu digo assim, os grandes festivais, os grandões, para o fundo da música? E se a gente taxasse a cadeia do turismo, do quarto de hotel? Você sabe que em alguns lugares você paga ali muito pouco, é uma taxa para o fundo da música. E se a gente taxasse as big techs para o fundo da música? Então, a gente tem que fazer essa propaganda que está sendo feita aqui, que a cultura gera riqueza, porque é real, e os dados, os indicadores, eles estão aí para nos mostrar, mas nós precisamos dizer que existe uma riqueza, que ela não se produzirá em moeda. Ao contrário, que para ter isso, a gente tem que proteger o que importa. É isso que é a soberania. É isso, um país, ele é soberano quando ele protege a sua memória, ele protege a sua história, as suas tradições, a sua cultura. Porque se não é isso, é mineração, no sentido do extrativismo. Que é isso que esses mercados precisam muito ficar atentos. Porque ir ao mercado dizer, nós somos produtores de riqueza, mas essas riquezas precisam guardar os mananciais, né, das águas. E eu acho que falar dessa ecologia, por isso que eu gosto de comparar com a ecologia, com ecossistemas, com redes, porque uma política nesse sentido sistêmica, que eu acho que a Adriana traz muito bem para cá, ela tem que olhar para toda essa rede, toda essa cadeia, com essas diretrizes, com essa força guardando o que é essencial, que são as nossas tradições, as nossas culturas. Obrigado. Só queria fazer um comentário. Quando a gente fala, presidenta, sobre a questão do financeiro, é porque todos precisam comer. E muitas vezes os prefeitos, os agentes, eles não percebem esse valor, porque eles não são guiados pelo valor da cultura, eles não reconhecem o mestre, eles não reconhecem a cultura local, eles só reconhecem alguns vetores. Na verdade, eu vou complementar. Tudo que é produzido na cultura é produto cultural. Alguns produtos culturais, eles geram riqueza financeira. Outros, lembrando que eu brinco sempre que a cultura gera riqueza cultural de forma geral. Alguns geram dinheiro, outros não geram dinheiro. E aqui quero concordar com a Maria, o grande negócio que a gente está aqui, e aí acho que é ao lado de cá do balcão, é que nós precisamos criar mecanismos para proteger aqueles que não geram riqueza. Acho que esse é o grande negócio. Esse é o grande negócio. O que eu entendo é que quando a gente trabalha, e por isso que é importante esse olhar vocacionado para cada lugar, porque cada riqueza nesse país, e ainda bem que a gente vive num país que tem uma produção de riqueza cultural, acho que é imensurável. Acho que o que o Brasil produz não existe no mundo, porque como a gente é um país que teve povos originários, imigrações inúmeras, a gente se misturou aqui, né? A gente não criou barreiras entre os humanos. O que a gente vê em muitos países são barreiras. Nitidamente a gente chega num lugar e sabe quais são os guetos, né? Os clusters super separados aí. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Às vezes quando eu viajo para fora do país, meu pai é advogado e ele diz assim, você cuida do seu passaporte. Cuida do meu passaporte. Porque qualquer um pode ser brasileiro. Qualquer cara é de Brasil. O Brasil tem a cara do mundo. Então, eu acho que isso é o que também forjou a nossa cultura. Foi isso que também criou. Óbvio, todos aqueles que nasceram dessa terra, aqueles que vieram para essa terra, essa grande mistura. E aí os mestres são fundamentais, porque senão a gente vai perder completamente a nossa história. Então, quando a gente está falando da riqueza, e aí eu tenho que concordar com a Marighella, a gente precisa entender num ecossistema que aquele grande fortalecimento da rede de proteção cultural, e proteção cultural não é
não é um objetivo de governo, porque a cultura ela é do povo, ela é um produto da sociedade. Então aqui a gente cria mecanismos de resguardo, mas quem tem que protegê-la na unha é a própria sociedade, porque ela que se identifica, ou deveria se identificar e reconhecer isso. Usar as instituições, ou usar os espaços, ou usar aquilo que está formatado pela própria sociedade enquanto parceiro do Estado nessa construção é fundamental. Porque quando a gente individualiza o dinheiro vai para uma coisa que é muito particular. E não é esse o sentido na própria lei do fomento ou na própria relação que o Estado precisa ter com, né, aqueles que produzem cultura com aqueles que vão receber essa cultura. Então, de fato, quando a gente fala em usar o Aldir Blanc para construir redes que possam se fortalecer dentro, e aqui a gente está falando para municípios, isso é muito importante, porque o Estado de São Paulo tem um recurso muito grande. De novo, estou falando do Estado de São Paulo porque eu estou nesse lugar, mas todos os estados receberam, mas todos os municípios receberam. E esse recurso ele precisa ser, de fato, olhado de forma territorial para que a gente fortaleça espaços culturais que eventualmente o próprio município não tem. Eu gosto de usar aqui Cubatão, porque tem aqui Cubatão está aqui comigo. A gente foi no Teatro do Caos. O Teatro do Caos é um equipamento assim, magnífico que é feito ali. Ali eles têm residência artística, tem um palco, criaram um teatro, fazem área de gastronomia, fazem música, eles têm um plano de atuação territorial ali em Cubatão extremamente forte. Ele é o cara que contrata, ele é o cara que traz o mestre, ele deveria ser o nosso parceiro, tanto do Estado quanto do município do governo federal, em reconhecer quem são essas pessoas para que elas não caiam no ostracismo ou nunca terão acesso ao dinheiro. Porque, eventualmente, mesmo que não tivesse a burocracia, isso não significa que esse mestre saberia acessar. E eu vou dizer a verdade, eu vou usar o Tobias aqui da Gaviões, ele não gosta, mas eu vou usar porque é verdade. Veja, a gente fez no ano passado uma linha de mestres, para premiar mestres. E o mestre, a gente pediu o CPF do mestre, né? Porque era o dinheiro para o mestre. Pois ele botou a empresa na filha dele. Ele não pode ser premiado. Foi o Tobias, malandro, você vai, você toca samba há 200 anos. Como é que você não lê o edital mais simples que eu fiz? Ele dava zero, foi pior que eu ganhei, não pude levar. Eu falei, então é difícil quando a gente está falando. Mas fazendo um parênteses, o Revelando faz muito bem esse papel de contratar, trazer os mestres, valorizar, pagar, remunerar o que você falou do fomento, que é muito bacana. A gente fez parte, eu e o Daniel, dessa conversa do diálogo da necessidade, né, da construção do marco do fomento, e o Cássio falou, olha, isso da licitação vai entrar lá, porque o músico está dentro de uma lei da licitação de um copo, né? E como que você vai fazer uma comparação de alguém que é o único, que não tem, né, você não tem uma comparação com um copo ou uma mesa? Então eu falei, esse lugar que a gente não pode estar nessa licitação. Ele falou, a gente vai pôr um marco do fomento. Só que, infelizmente, você sabe, os estados e municípios estão livres para optar ou não em usar essa indicação do marco do fomento. Então, este é um lugar que eu acho que é importante olhar com carinho. Óbvio que é uma construção, não é para amanhã, não vai ser talvez de se orientando para que todo mundo comece a usar Minha sugestão para o setor. Na verdade, os municípios acabam usando muitas constituições estaduais. A gente já começou a ter estados, né? Acho que a Marighella está acompanhando isso pelo governo federal, mas entre os grupos dos secretários de Estado, eles estão começando a entregar as suas alterações legislativas. Aqui no estado de São Paulo, a gente, como já tem PROAC há muito tempo, já tem uma lei paralela, que inclusive precede a própria lei do fomento, dentro das regras que eram possíveis. A gente também está trabalhando para migrar 100% para o fomento e com isso poder dar, a discussão com Brotas é essa, inclusive poder dar para os municípios o respaldo jurídico para que eles não precisem mais usar a 8, não, agora nem é mais 8, agora 14.336. Agora, complementar, só rapidinho, porque teve um município recentemente, só para vocês terem uma ideia, que usou a lei, usou pregão, né, licitação de menor preço, veja, menor preço,
para a curadoria. Então está havendo agora um grande debate porque não é ilegal, mas não cria nenhum sentido. Então, óbvio que a gente se solidariza muito. Então isso ganhou a rede, ganhou o espaço público, o debate, mas eu entendo que o nosso papel agora também é ir chamando prefeitos, prefeituras, secretários, que é também mobilizar as frentes com as procuradorias jurídicas, as conjurs, né, procuradorias, porque eu acho que isso também acho que é um exercício mais do poder público, no caso da FUNARTE, nos colocamos totalmente à disposição do jurídico, da força institucional da FUNARTE para os debates internos, porque eu sei que às vezes as secretarias, os secretários têm que lidar com outras instâncias, né? Que são as secretarias de fazenda, as procuradorias. Então a gente se coloca à disposição. Mas eu acho que assim, tá aqui, andar, caminhar pelo Brasil, né? Fazer esses debates, fazer seminários, criar protocolos, esse é o nosso papel. E aqui, Adriana, te falando, quero fazer esse debate, pode me convidar para todos os debates, levando repertórios jurídicos, institucionais, eventualmente nos associando para fazer cartilhas, mas claro, é uma dimensão de adesão, porque o Brasil é uma república federativa, que bom que é uma república federativa, que bom que há autonomia, e o nosso papel é construindo não só cultura, mas construindo cultura institucional, política e de gestão. Presidente, secretários, tem uma pessoa também da sociedade civil aqui, nosso maestro Amilson, sobe aqui por gentileza, mas pelo púlpito, ele tem 3 minutos de uma colocação que ao nosso ver é bastante importante, e a partir da colocação dele, eu gostaria que a gente tivesse uma breve palavra para poder encerrar, porque os assessores das senhoras e senhores estão ali querendo me matar. Deixa a gente, né? Então, eu vou procurar ser o mais breve possível. Na verdade, como músico, eu estou muito acostumado também a ter essa ação rápida. Crio muitos jingles, então você fala em 15 segundos, aquilo às vezes uma vida precisa falar. Né? Mas eu só queria dizer algumas coisas. Eu estou representando o Fórum Nacional dos Músicos, represento um movimento, não é só paulistano, não é do Rio de Janeiro, é um movimento brasileiro. Né? Trago, digamos, uma aprovação. Você tem ideia, quando foi escolher as pessoas, 105 votos, 105 votantes, né? Eu me candidatei para ser, eu obtive 95 votos. Então eu venho munido desse pensamento. A minha estada aqui hoje é exatamente isso, para falar de algo muito importante que estará sendo pleiteado agora pela nossa categoria, que é a busca pela criação de uma agência de música. Para quê? É um órgão regulador da nossa profissão, que atenda tanto o profissional como os que estão iniciando, as crianças do nosso país hoje, que estão sendo feitas e aprimoradas através de trabalhos musicais intensos. A Maria sabe disso que está acontecendo por aí. Por sinal, eu tive em agosto, dia 1º de agosto, aniversário da minha cidade, Bauru, teve uma matéria da Rede Globo que estava marcando, entrevistando um garoto, 10 ou 11 anos ele tinha, tocava trompa, né? Ele tocou bonito, som bonito, eu gostei do que eu ouvi, e a moça, a repórter, ficou entusiasmada de ver aquele garoto tocando trompa, chegou para ele e falou: puxa vida, você toca bem, toca. Quando você crescer, o que você quer ser? Músico? O que você quer ser? Ele falou: farmacêutico. O tipo que você está numa profissão que não está dando um futuro para as crianças. Então, nesse futuro, nós já começamos, Mariana da FUNARTE, um trabalho tendo o apoio do FUNARTE exatamente no ano 2004, quando o governo Lula assumiu. Construímos um Plano Nacional de Cultura. Eu tive a honra de entregar nas mãos do governo em 2014 o plano pronto. Esse Plano Nacional de Cultura tinha nas suas tratativas um propósito que foi o mais votado, inclusive aprovado pelo CNPq por unanimidade. É a criação em todo o território nacional da Orquestra do Primeiro Emprego. Então foi uma proposta que eu levei e foi aprovada e publicada no Diário Oficial.
em setembro de 2013. Então, são iniciativas que já foram feitas e tomadas no passado, que precisaria hoje apenas da vontade política de realizá-las. A sua busca pelas artes, a mim me impressiona, eu gosto demais. Só dou uma pequena aviso. Quando fizeram a reforma constitucional, artigo 216A, para aceitar o plano de cultura, omitiram a cultura artística das suas linhas. Enquanto você não corrigir isso, você não vai poder ter o que seria esse apelo, o apoio para as artes que você tanto deseja. Então, isso é apenas um... E uma outra coisa, minha secretária aqui da minha terra, de São Paulo. Secretária, podemos dar início em São Paulo, hein? A orquestra do primeiro emprego. Pelo interior, as crianças estão sendo formadas e sem perspectiva de futuro. Por quê? Porque as orquestras estão todas ocupadas. Tem um plano, custo zero, apenas juntamente com a iniciativa particular da sociedade civil. Acho que as cidades que gostariam de contribuir poderiam dar o primeiro passo. Maringá tem uma orquestra lá fabulosa, hein? O Maestro Davi. Então são essas valorizações que precisam. Eu queria só colocar isso, e que no dia 23 de setembro, às 10 horas da manhã, estaremos na Câmara dos Deputados fazendo a proposta da criação da agência de música, espero, com todos os convidados e o que seria o prestígio de todos vocês para essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. Eu posso, aqui já de público, entregar a Wilson o caderno Política das Artes, acho que é muito importante. E eu aqui de público, na presença inclusive do coordenador de música de ópera e música de concerto, Davidson, recém-chegado do Funarte, então já aqui conectando. Dia 23 eu vou estar em Brasília, vou ter muita alegria de acompanhá-los nessa reivindicação. E de público aqui, eu quero dizer que sou totalmente aderente à construção da Agência Nacional da Música. Acho uma proposta excepcional. O que nós precisamos ir respondendo é falar de como é que as coisas se criam, porque cada criação ela precisa ter consequência. E aí, obviamente, não estou respondendo, mas a gente precisa... Qual é a agência mais bem sucedida no campo da cultura? É a Ancine, gente. É a Ancine. O que inspira a música é a Ancine. E nós precisamos... Só que a Ancine funciona porque nós temos uma política, uma lei setorial do audiovisual, porque não é a agência que regula. O que regula, o que faz a agência poder regular é a política setorial. Então, por isso que quando a gente entrega a Política Nacional das Artes, e você vai ver que ela vai criando os dispositivos, e a gente vai vinculando a atividade, ou seja, o que é aquela atividade, o que é, de onde sai aquele financiamento, quando você cria um plano setorial, porque a agência ela precisa vir acompanhada de tudo isso. E você vai encontrar um congresso, a gente precisa, inclusive, criar as melhores condições políticas para fazer essa. Então, eu entendo que há em curso a construção, primeiro, a defesa de construir uma política das artes, que, obviamente, enseja os planos setoriais, as políticas setoriais, os sistemas setoriais, os fundos setoriais. E eu não estou dizendo que a agência ela é a última etapa. Eu não acho que ela é a última. Ela é parte. Ela não pode ser lida individualmente, isoladamente, porque uma agência que regula sem os princípios que regularão, é essa que eu acho o jogo que eu acho que a gente precisa. Mas aqui, Daniel, nós nos conhecemos no restabelecimento, e eu queria convocar todos, para já finalizar, eu queria convidar todos que estão aqui presentes para a adesão à Rede Música Brasil. Quando nós chegamos à Funarte, nós tínhamos 3 grandes demandas represadas: a demanda da agência, a demanda do restabelecimento da Rede Música Brasil, e nós retomamos a Rede Música Brasil como a Rede Música Brasil é a rede das redes, tá?
Então, a Anafima faz parte da Rede Música Brasil, porque é uma rede de redes, onde está festivais, gravadoras, escolas de música, orquestras, ou seja, é um ambiente de formulação e integração dessas redes. Então, eu queria fazer um convite à integração. Queria, Davidson, que você se conectasse e levasse essa mensagem à Eulícia, diretora de música, a integração dessa pauta à Rede Música Brasil, porque eu acho que a instância, é isso que a gente fala, né? Se nós precisamos, como Sistema Nacional de Cultura, dialogar, né, com o Estado, municípios, as redes também precisam fazer disso um ato também de organização. Então, entendo que isso é fundamental e convoco a todos a defender o sistema setorial da música no contexto de uma política própria para a música. Primeiro, a política das artes será, né? E ela, então, conheça a política das artes, que vai ensejar justamente as políticas setoriais, os sistemas setoriais, e que vão ensejar, eu não tenho dúvida de que a agência da música vai ser consequência da vitória que nós devemos fazer como campo cultural no Congresso, de taxação das Big Techs, de ter um fundo próprio para aquelas áreas. Então, eu queria deixar aqui também um pouco essas tarefas. Muito obrigado. Gente, Eu só queria um minuto, só para tranquilizar. O plano de cultura da música já existe, está tudo pronto. O que nós precisamos é de recursos para fomentar a atividade. E nós estaremos com essa agência também lutando por esse recurso que você falou também, dinheiro aqui, as taxações e tudo mais. Então, o seu trabalho já está bem adiantado. Só para dizer, tá bom? Amilson, muito obrigado. A gente vai ter que fazer uma coisa agora, que eu não vou conseguir, de novo, olha, vocês não vêm daqui, mas eu vejo os assessores fazendo um sinal, vou cortar sua jugular. Então, nós vamos fazer um tchau coletivo, as fotos aqui em grupo, pode ser? Normalmente a gente faria as últimas palavras finais, mas não dá, gente. Então, pode ser? Então vamos lá, fazer uma última foto aqui. Eu agradeço já a todos de antemão pelo carinho, pelas palavras.